No Fora de Curva de hoje é dia de resumão semanal, afinal de contas é sexta-feira, começando o final de semana, e para acompanhar como sobremesa do vídeo, nós vamos tratar de algumas crônicas bem interessantes, mais relacionadas a enganos, desenganos, trapaça e futricas. Especificamente sobre sexta-feira, nós vamos tratar da alta do desemprego do Brasil, que a grande imprensa não está falando, mas realmente ocorreu. Vamos ver o que está acontecendo, gente, e agora simbora para o trabalho. Só relembrando aos mais esquecidos, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva e vamos começar agora com o resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, quando nós identificamos os principais indicadores que iriam sair e saíram durante a semana, menos um, que depois eu falo, e fazendo uma análise prospectiva, o que deveria gerar de resultado em cada indicador, nós abordamos um tema muito importante para o turismo brasileiro. O governo federal definiu que a partir de outubro, os turistas de Austrália, Estados Unidos e Canadá que vierem visitar o nosso país vão precisar sim de visto preliminar. Assim como quando nós queremos ir para os Estados Unidos, tem que passar lá no consulado, na embaixada, para pegar um visto e depois ele ser validado lá nos Estados Unidos, no Canadá ou na Austrália, como eu já disse, a mesma coisa vai valer para o Brasil, ou seja, novamente o nosso país, o nosso governo está adotando uma política de reciprocidade. Isso em princípio parece uma coisa digna, mas vamos pensar direito, essa burocracia a mais pode estar cerceando a entrada de muitos, milhares de turistas aqui no Brasil. Não só para curtir nossas praias, nossas belezas, mas especialmente porque se chama de turismo de eventos. Aquele congresso médico, de engenharia, eventos internacionais que poderiam estar acontecendo aqui no Brasil, as pessoas que gostariam, que desejariam vir para cá para esses eventos vão ter uma forte burocracia adicional e isso realmente é algo desmobilizador. E com isso nosso país vai perder atratividade turística, vai perder dinheiro, vai perder vitalidade econômica. Por outro lado, por que esses países pedem visto para o Brasil? Simplesmente em função de que muitos brasileiros vão para esses locais em busca de trabalho informal, o que para eles é um problema. Será que um australiano, um canadense, um norte-americano viria aqui para o Brasil na busca de um trabalho nos subterrâneos da economia nacional? Acho muito difícil. Lá eles ganham muito mais e têm muito mais facilidade de conseguir emprego, que é uma outra coisa que a gente vai tratar. Então, gente, essa medida do governo federal só vai fazer com que o nosso país perca atratividade turística e dinheiro. Na terça-feira, até o título do vídeo foi o Brasil sob intervenção federal, até para brincar um pouco com o espectador, mas não é aquela intervenção dos militares assumindo o poder, é a intervenção do governo federal sobre a economia. Além da vontade do Executivo Federal de regulamentar cada vez mais a atividade econômica com aplicativos e outras coisas, agora eles pegaram o cisma em criar a passagem aérea popular de R$200. Quem é que vai pagar o pato por isso? As empresas aéreas que vão ter que ceder os seus locais vagos em avião para acomodar pessoas escolhidas pelo governo. Pode ser por critério de idade, renda e outros. Isso aí é intervenção no mercado e gera o potencial de prejudicar mais ainda as empresas aéreas que pelo jeito estão mal das pernas pelo grande nível de endividamento que elas se encontram. E lembrando inclusive que a Azul recentemente fez uma repactuação de suas dívidas com os principais fornecedores por falta de capacidade de pagamento. Vai intervir dessa forma, talvez isso antecipe quebradeira no setor. Também comentei na terça-feira a respeito do presidente Luiz Inácio da Silva novamente puxando a orelha de seus 37 ministros no sentido de uma melhor coordenação de como anunciar as medidas governamentais, as ações do Poder Executivo. Porque, pelo jeito, cada ministro, ou a maior parte dos ministros, fala o que quer, não dá muita atenção à coordenação do Poder Executivo pelo presidente da República, e isso está transformando a atual gestão federal numa senhora bagunça. Concordam comigo? O outro comentário foi a respeito da inflação dos Estados Unidos em fevereiro, que bateu 0,4%, e mais a questão de quebra de algumas instituições financeiras por lá, é pouco provável que o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, suba juros nas próximas semanas. E uma notícia boa que eu fiz questão de destacar é a China revitalizando seu consumo, retomando
taxas elevadas de crescimento, por exemplo, do consumo de veículos, que superou a 10% em fevereiro frente ao mesmo período do ano passado. E se o consumo chinês melhora, isso é um bom sinal econômico para todo mundo, como nós aqui no Fora de Curva havíamos antecipado lá em janeiro. E finalmente, na terça-feira, eu dei um puxão de orelha na Hewlett Packard da HP, porque ela está impedindo que os proprietários das impressoras com cartucho jato de tinta utilizem cartuchos alternativos, colocando sem permissão softwares de limitação ou de reconhecimento desses cartuchos nas próprias máquinas que não pertencem mais à HP, já foram adquiridas pelo cliente, são delas. Isso é um problema ético muito sério e a minha recomendação naquele momento foi boicote a compra de impressoras HP. Na quarta-feira, com o mercado financeiro em pânico ainda por conta da quebra do Banco do Vale do Silício nos Estados Unidos e do Swiss Bank com dificuldades, buscando capital externo para dar solidez às suas operações, eu fiz análise. Será que nós vamos ter uma crise financeira mundial como houve em 2008? A resposta foi um simples não. E no vídeo de quarta-feira, exatamente eu enumero os motivos, a lógica, porque isso provavelmente, muito provavelmente não vai acontecer. Também usei o tempo de quarta-feira para fazer o destaque sobre a Argentina, novamente depois de 3 décadas, superando uma inflação anualizada de 100%. Foi 102% e um pouquinho. Isso mostra que a gestão econômica daquele país, que tem muitas pessoas aqui no Brasil, inclusive no governo, que admiram, foi uma furada. Aumentar gastos sem lastro, limitar preços, intervir no mercado, só dá em bagunça em hiperinflação. Espero que o Brasil aprenda. E ontem, na quinta-feira, 3 assuntos interessantes. Primeiro, a entrada recente de novas montadoras, especialmente chinesas, no Brasil, para fabricar carros elétricos e híbridos, especialmente, competindo com a tradicional indústria automotiva brasileira, que realmente tem se esforçado em baixar a produção e aumentar a margem sobre carros. A tendência com os chineses é um desequilíbrio de mercado que pode pressionar pela queda de preços. Espero que isso ocorra. Também comentei a respeito da alta do abate de vacas no rebanho brasileiro em 2022, que parece estar tendo continuidade agora em 2023, e as consequências disso numa temporária queda no preço da carne, mas, por outro lado, perspectivas reforçadas de aumento do preço de leite e laticínios. E, finalmente, encerrando o Fora de Curva de ontem, eu comentei a respeito das sucessivas e várias brigas e tretas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela brigou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, brigou com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e também entrou em choque político e choque verborrágico com o mercado financeiro, dizendo que eles são bolsonaristas. Como é que o mercado, que é uma coisa inanimada, é uma coisa não material, pode ter opinião política? Na verdade, pessoal, é óbvio que, de acordo com a gestão econômica atual e políticas de intervenção no mercado, não só de trabalho, mas no mercado empresarial, quem trabalha, quem opera no setor financeiro não está muito contente com as perspectivas econômicas do país. E, evidentemente, manifesta essa oposição. E a dona Gleisi Hoffmann acha que isso é uma coisa ofensiva. Eu consideraria a ela repensar essa posição e também diminuir seu grau de animosidade com quem pensa diferente dela. E, a meu ver, a não ser na treta com Fernando Haddad, ela não tem muita razão no que está falando, não. E agora, no que diz respeito a essa sexta-feira, hoje, como havia antecipado, uma questão fundamental. A grande imprensa, quase que sem exceção, está falando que o desemprego no Brasil em janeiro ficou estável em 8,4%. Estável? Como é que pode estar estável se em dezembro essa taxa de desemprego estava em 7,9% e em novembro 8,1%? Até podemos dar um desconto a essa análise, um tanto quanto tendenciosa, porque realmente em janeiro nós temos muitas dispensas no mercado de trabalho temporário e essas pessoas normalmente recuperam seus empregos entre janeiro e abril. Adverti na semana passada que o resultado da empregabilidade de janeiro de 2023, pelos dados do CAGED, estava muito aquém do necessário para essa
recuperação do emprego no Brasil. E antecipei, acho que a taxa de desemprego que vai ser definida pelo IBGE nessa sexta-feira vai estar um pouquinho maior do que as pessoas ou os analistas de plantão estão esperando. Dito e feito, foi para 8,4%. E isso denota preocupação. Ela sim pode subir um pouco. Se estava em 7,9 em dezembro, e para 8,1 está razoável, mas 8,4 envolve o quê? Envolve uma mudança de expectativa econômica no nosso país. E isso em função, lamentavelmente, de discursos mal feitos, mal focados do governo federal, já se preparando para uma maior intervenção no mercado, seja regulamentação do trabalho, seja aumento de impostos, e isso tudo, pelo menos em fevereiro e março, está se mostrando como uma coisa cada vez mais consolidada. E essa consolidação, é claro que vai repercutir numa alta da taxa de desemprego. Lamentavelmente, eu tenho que fazer essa previsão numa sexta-feira tão calorenta aqui na região sul do país. E agora vamos esquecer toda essa economia do Brasil, do mundo, essas tretas, e vamos nos deliciar, ou vamos curtir um pouquinho o início do final de semana, certo, pessoal? E para isso vamos começar a trabalhar com as nossas crônicas do Fora de Curva. A primeira que eu vou falar foi de uma bagunça, mas uma bagunça que ocorreu na Colômbia essa semana. A prefeitura de uma cidade, não me lembro o nome, não sei se é Bogotá ou alguma outra de grande porte do país, estava fazendo algumas obras de saneamento básico numa rua e surgiu o boato lá de que aquelas pessoas não eram funcionários municipais, e sim garimpeiros disfarçados procurando ouro embaixo do asfalto da rua. Esse boato se espalhou, pessoal, e foi uma turma, mas milhares de pessoas naquela rua fazer um quebra-quebra do asfalto e, lamentavelmente, ou é o óbvio, não acharam nada e voltaram para casa decepcionados. Aí não sei se a prefeitura municipal ficou feliz que adiantou o trabalho e não precisou gastar os seus funcionários para quebrar a rua, ou eles quebraram demais. Só sei que esse é o poder de uma fofoca. Uma fofoca bem feita, para o bem ou para o mal, acaba gerando consequências inimagináveis. E aí, saindo da Colômbia, vão lá para a Escócia, que tem um excelente uísque nacional lá deles, eu recomendo, mas um sujeito lá nos seus 45 anos tomou uma manguaça a mais e resolveu recuperar um dinheiro que provavelmente nunca teve, saindo assaltar pessoas na rua armado de uma faca. E ele foi escolher logo a primeira vítima, era um rapaz, um quase adolescente, que estava sacando dinheiro num caixa eletrônico na rua. Não perdeu a oportunidade, foi lá, meteu-lhe a faca no pescoço do sujeito, não cortou ainda bem, mas ou o dinheiro ou a vida. E aí o moleque olhou para o sujeito que estava mascarado, mas o sujeito viu quem era, o próprio filho. Mas que vergonha, o pior é o seguinte, mesmo mascarado, o filho reconheceu o pai e começou a questionar o papai a respeito dos seus atos criminosos, especialmente contra ele. O dinheiro que o moleque tinha sacado era mais ou menos 10 libras, alguma coisa em torno de R$ 60. Imagina a situação desse papai muito desnaturado que vai roubar o próprio filho em praça pública. E mais ainda, o menino não perdoou, contou para a família e foram da parte do papai na polícia, que foi devidamente preso, algemado, encarcerado e deve estar curtindo um chilindró nesse momento. Bem feito para ele. E parabéns ao menino, porque lugar de ladrão é atrás das grades. Mas aí não é só de tretas que vive o mundo, tem casos de amor que também acabam em confusão. Imagina um casal novo, lua de mel, e resolve curtir esse momento dos mais românticos da vida no Havaí. E nessa aí a Elizabeth Webster e o Alexander Burkle resolveram fazer um mergulho como primeira experiência embaixo da água dos dois pombinhos. Contrataram um barqueiro, foram até um ponto turístico dentro do arquipélago das ilhas, mergulharam e ficaram um tempinho lá olhando peixinhos, vendo a natureza embaixo do mar. Passou uns 30 minutos, voltaram. Onde é que estava o barco? Nenhum lugar, o barco tinha sumido. Quer dizer, pagam um pacote turístico de mergulho, são levados até o ponto onde eles iam para baixo da água e quando voltam não tem ninguém para resgatar eles e levar para a praia de novo. Que desaforo! Talvez eles não estivessem lido alguma cláusula que dissesse que a passagem era só de ida, mas não foi o caso.
Eles agora estão processando a empresa havaiana de turismo, pedindo um troquinho mais ou menos de 26 milhões de reais. O equivalente porque é em dólares, mas são 26 milhões de bagarotes, gente. Se for por esse valor, eu pessoalmente, um péssimo nadador, até aceitaria uma aventura dessas. Vocês não? E a última do dia aconteceu na Espanha. Dois pombinhos também iriam se casar e, nos preparativos da festança, mais ou menos um dia antes, ou alguns dias antes, não me lembro direito, a moça, a noiva, foi entrar no banheiro do salão de eventos onde iria ocorrer a cerimônia. E o que aconteceu? Encontrou o noivo, o noivo no banheiro feminino, mas também não foi só isso. Encontrou o noivo e a mãe dela juntos, fazendo o quê? A senhora, uma respeitável futura avó, estava mostrando seus dotes de dar de mamar para o noivo da moça. Lógico que o casamento não saiu, um escândalo, tá treta até agora. Ela mandou o noivo casar, vai casar com a véia, com a minha véia. E tá uma confusão pela Espanha, parece que o rei espanhol até vai intervir na situação. Mas isso ensina que pisar na bola, se colocar em risco logo antes de situações históricas importantes numa vida familiar, sempre acaba dando encrenca e pior que encrenca. Acaba aqui no Fora de Curva e eu conto essa fofoca para vocês. E assim, gente, eu encerro o vídeo de hoje desejando a cada um excelente, um baita, um muito produtivo e feliz final de semana. Aproveite então com a maior plenitude possível seu sábado, seu domingo, mas com cuidado. Não façam travessuras dessas para não cair aqui no vídeo do Fora de Curva. Gente, de novo, baita final de semana. Segunda-feira começa a bagunça toda, então descansem bem, aproveitem bem. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.